vocês, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e animadaços para essa mega aula de gramática. Vamos lá, gente? Bem, nós falamos sobre orações subordinadas adverbiais, falamos sobre alguns casos de orações subordinadas adverbiais no primeiro vídeo e hoje nós vamos falar, ou seja, no módulo passado, e hoje nós vamos falar sobre outros tipos de orações subordinadas adverbiais aqui nesse vídeo, tá? Como eu venho falando para vocês nas próprias aulas online que nós temos, tá mais fácil agora de compreender e entender o papel de uma oração subordinada, porque nós já vimos orações subordinadas de outros tipos, como orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, e agora nós estamos usando as orações subordinadas adverbiais. Então, como nós vimos na aula passada, no módulo passado, as orações subordinadas adverbiais, suas classificações, suas diferentes classificações, tendo cada uma delas uma função diferente, é muito importante que nós saibamos as conjunções e locuções conjuntivas que se encaixam em cada uma dessas orações subordinadas adverbiais. Beleza? Elas fazem um papel fundamental. Eu não posso colocar uma conjunção que indica finalidade numa oração subordinada adverbial que eu quero indicar uma causa ou uma consequência, claro, óbvio. Então, é muito necessário que eu saiba qual locução conjuntiva ou conjunção utilizar. Lembrando que aqui a gente está tratando das conjunções subordinativas, porque existem conjunções coordenativas, subordinativas. Aqui nós estamos falando das subordinativas, porque nós utilizamos em orações subordinadas, certo? Então, vamos lá, gente. Vocês podem ir na página 42, se vocês assim quiserem acompanhar, que fica muito mais fácil, tá? Para vocês. E vamos começar pelas orações subordinadas adverbiais comparativas. Oh, professora, será qual é a função das orações subordinadas adverbiais comparativas? Não faço a mínima ideia. Sim, meu querido aluno, é de comparar. A oração subordinada adverbial comparativa, ela serve para fazer uma comparação com alguma informação que veio lá na minha oração principal. Olha só esse exemplo aqui na página 42. Fake news tem 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras têm. Aqui no caso eu tenho um verbozinho em elipse, tá? Que ele não tá aí, mas a gente pressupõe que se refere a esse verbo, tá? Então, para que eu utilizo, abrindo parênteses aqui, por que eu às vezes eu trago um caso de verbo em elipse, algum termo em elipse, ou seja, oculto, para que não fique repetitivo, tá? Então, se aquela oração, ela aceita essa elipse e continua tendo sentido, né? Nesse caso de subordinação, pode-se fazer essa elipse porque uma oração depende da outra, a oração subordinada ela depende da outra, então eu faço, para que não haja muita repetição. Então aqui, beleza. Fake news tem 70% mais de chance de viralizar que as notícias verdadeiras. Eu tenho aqui, fake news tem 70% mais chance, é a minha oração principal. De viralizar é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Veja que aqui eu não tenho a minha conjunção integrante que. Então, ela se trata de uma oração reduzida. Reduzida de quê? Do infinitivo. Olha lá para o meu verbo, ele está no infinitivo, certo? Então, de viralizar, essa oração ela vem para complementar um nome, certo? Mais chance de quê? De viralizar, que as notícias verdadeiras. Aqui, eu faço uma comparação com alguma informação que está na minha oração principal. Que informação é essa? Fake news tem 70% mais chance que notícias verdadeiras, tá? Chance de quê? Aqui, a minha oração subordinada substantiva, ela traz esse complemento nominal, chance de viralizar, beleza? Percebam, gente, que comparação, eu posso fazer uma comparação de igualdade, eu posso fazer uma comparação de superioridade, ou eu posso fazer uma comparação de inferioridade. Aqui eu fiz uma comparação de superioridade, porque eu trouxe esses termos aqui, mais que, tá bom? E se fosse de inferioridade, professora? Menos que.
E se fosse de igualdade, professora? Tanto quanto. Então, eu utilizo esses termos para trazer aqui, eu utilizo essas locuções conjuntivas para poder trazer esse teor de comparação, certo? Que é o que está lá na página 43. São essas as conjunções e locuções conjuntivas que eu uso, tanto para superioridade, para inferioridade ou igualdade, tá bom? E aí, lá no finalzinho da página, eu tenho todas as conjunções que eu posso utilizar para ter esse efeito, que são como, feito, tal qual, aí vem mais que, tão ou tanto quanto, menos que, depende, tá, gente? São várias em vários contextos. Depois, nós temos as orações subordinadas adverbiais consecutivas. O que são? Para que serve? Qual é a função dessas orações subordinadas adverbiais consecutivas? Elas servem para trazer uma consequência. Cuidado para não confundir com as orações subordinadas adverbiais causais. Toda causa ela tem como resultado uma consequência. E toda consequência só acontece por uma causa, certo? Então, são coisas afins, tá? São conceitos afins, mas que não são a mesma coisa, tá bom? É diferente uma consequência e uma causa. Uma causa tem como resposta uma consequência. Uma consequência só acontece por uma causa, tá bom? Não é a mesma coisa. Vamos ver um exemplo aqui, gente. Olha, lá na página 45, vocês podem olhar lá que tem umas orações aí para diferenciar isso. Ó, aqui na primeira oração, no primeiro período, eu tenho uma oração principal. Essa oração principal, ela traz uma causa. Só que ela não traz a conjunção, tá, gente? Se não traz a conjunção, tem o verbo lá, tem uma informação, ela é a oração principal. Então, ó, textos sensacionalistas são mais propensos a causar impacto. Essa é a causa. Olha a consequência, olha a oração subordinada adverbial consecutiva entrando em ação aí. A ponto de, que é a minha locução conjuntiva, que indica essa consequência, a ponto de ter muitos compartilhamentos. Então, ter muitos compartilhamentos é uma consequência do impacto dos textos sensacionalistas. Tá bom? Olha a diferença se fosse ao contrário. A última oração. Quando a minha oração principal é uma consequência. Gente, aqui tá trazendo essa ideia de oração principal que traz a consequência. Por quê? Porque esses dois conceitos caminham juntos. Às vezes um tá na oração principal e o outro na oração subordinada. Ou vice-versa. Mas não quer dizer que você vai classificar a sua oração principal em oração principal de consequência, de causa. Não existe isso. Aqui está sendo colocado isso de forma a você entender que um anda do lado do outro, um conceito anda do lado do outro, a causa e consequência, tá bom? Olha aqui foi trago a consequência primeiro. Textos sensacionalistas têm muitos compartilhamentos nas redes sociais. Aí aqui eu uso a oração subordinada causal, porque são mais propensos a causar impactos. Aqui eu trouxe a causa depois, a causa dessa consequência que veio na oração principal e não veio introduzida por uma oração subordinada, beleza? Não veio introduzida por uma conjunção, portanto, não é uma oração subordinada, tá bom? Então, essa é a diferença. Quais são os que eu normalmente utilizo, gente? A ponto de, tão, tal, tanto, tá? São conjunções ou locuções conjuntivas que eu utilizo para indicar essa consequência, tá bom? Lá na página 46, na outra página, nós temos as orações subordinadas adverbiais conformativas. O que são? E aqui já traz a questão de argumento de autoridade. O que são essas orações subordinadas adverbiais conformativas? É quando se traz uma conformidade. Quando se traz uma informação que normalmente dentro dos textos nós utilizamos como argumento de autoridade, quando nós vamos citar alguém. Por isso que essas orações subordinadas adverbiais de conformidade são utilizadas normalmente como orações, como argumentos de autoridade. Olha só esse
trechinho aqui do texto de vocês, lá na página 47, somente a oração. Segundo disse, aqui eu tenho um verbo em elipse, o sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno. Aqui, gente, as sociedades modernas vivem um fenômeno é a oração principal. Segundo o sociólogo Pierre Levy, é a oração subordinada de conformidade. E por que é um argumento de autoridade? Porque traz exatamente essa autoridade da fala, tá? Segundo fulano de tal, aí você traz o argumento, porque todo argumento, gente, isso aqui é muito importante na construção textual. Todo argumento, toda argumentação, fazendo um link lá com a matériazinha de redação, dentro dessa interdisciplinaridade, todo argumento, quando você cita um autor que é autoridade naquele assunto, quando você cita um trechinho ali de um estudo científico, de um fato comprovado e verdadeiro, o seu argumento se torna um argumento de autoridade, automaticamente, que vale mais do que uma opinião própria sua que você pautou em coisas pessoais da sua vida ou em coisas que você viu no seu dia a dia. Não. Quando eu cito teóricos daquela área, cientistas daquela área, daquele fato, ele se torna um argumento de autoridade. Para isso, eu utilizo a minha oração subordinada adverbial conformativa. E essa oração, ela vem através desses tipos de conjunções. Conforme, segundo, consoante, como. E aqui, gente, normalmente, essas orações subordinadas adverbiais conformativas, elas trazem um verbo em elipse. Às vezes eu não preciso colocar o verbo ali, porque o próprio contexto já pressupõe que está ali. Segundo o sociólogo Pierre Levy, eu não preciso colocar que ele disse, porque automaticamente o contexto pressupõe. Normalmente isso acontece nesse tipo de orações. E por fim, nós temos as orações subordinadas adverbiais de finalidade, a oração subordinada adverbial final, que pressupõe uma finalidade. Aquilo ali que está trazendo na oração subordinada é finalidade do que da informação da minha oração principal. Por exemplo, o evento reúne autoridades, pesquisadores, para discutir formas ou a fim de discutir formas. Então, a finalidade de se ter reunido essas autoridades, a finalidade dessa ação foi para quê? Para que se pudesse discutir formas. Então, é uma finalidade, você traz como se fosse uma explicação ali, uma finalidade dessa informação da minha oração principal. Beleza? Essa é muito fácil também. Quais são as conjunções utilizadas e locuções conjuntivas? A fim de que mais? Para que, para, tá? São as conjunções e locuções conjuntivas normalmente utilizadas aí. Gente, tudo isso que eu falei para vocês, todas essas conjunções, todas essas orações subordinadas, todas, desde o início até aqui, é muito importante que nós saibamos utilizá-las de forma correta numa construção textual, para que se tenha coerência e coesão. Principalmente, nós aqui, estudando as conjunções, principalmente para que tenhamos coesão. O que é coesão? É uma fluidez, é um texto escrito de forma corretamente fluida, que o meu leitor vai entender, que não vai causar ambiguidade, que não vai causar confusão textual. Isso é a coesão, saber utilizar pronomes, conjunções, locuções conjuntivas para ligar o meu texto. Meu texto é como minhas ideias são retalhos. E as minhas conjunções, pronomes, preposições, principalmente as conjunções, são as linhas que unem as minhas ideias. Então, são esses elementos textuais que formam essa coxa de retalho que é o meu texto, tá bom? Então, é muito importante que saibamos utilizar todas essas orações subordinadas citadas até aqui, tá? Anotem as dúvidas de vocês e tragam para os nossos plantões, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.